Hoje, 20 de outubro, é o Dia Mundial da Osteoporose. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Para saber mais sobre o assunto, o programa Minha Saúde do Economos conversa hoje com o médico reumatologista Dr. Silvio Figueira Antônio. Dr. Silvio, primeiramente, explique para nós o que é a osteoporose e quais são seus sintomas. A osteoporose é uma doença sistêmica do esqueleto e é caracterizada por uma baixa massa óssea, ou seja, uma baixa densidade do osso e uma deterioração progressiva da microarquitetura do tecido ósseo. Isso leva a um aumento da fragilidade óssea, ou seja, o osso se torna mais frágil e mais possível de apresentar uma fratura. Geralmente as fraturas são as consequências mais graves e as consequências que nós queremos prevenir com o tratamento da osteoporose, como nós vamos falar mais para frente. Com relação aos sintomas, nós podemos dizer que, como a hipertensão arterial, a osteoporose é uma doença silenciosa em grande parte da sua instalação. A osteoporose, quando ela se torna uma complicação, geralmente é por conta de uma fratura. Então, os pacientes podem ter osteoporose e não sentir absolutamente nada. As dores secundárias à osteoporose, elas acontecem mais em situações nas quais ocorrem as fraturas, tanto da coluna vertebral, principalmente na coluna torácica e na coluna lombar, e as fraturas apendiculares, que são as fraturas que se revestem de maior risco para os pacientes que apresentam essa complicação da osteoporose. Quando ocorre uma fratura, o sintoma básico é uma dificuldade grande para deambular, a rotação do pé, a impossibilidade de ficar em pé, isso nos casos das fraturas de fêmur. Nos casos de fratura de coluna, existe uma dor localizada no segmento afetado da coluna torácico-lombar e essa dor pode ser uma dor bastante importante, mas isso não como secundária à ocorrência de fraturas. Doutor, e como é feito o diagnóstico dessa doença? A osteoporose deve ser suspeitada em todas as mulheres na fase de perimenopausa ou na pós-menopausa e naquelas mulheres que têm alguns fatores de risco para osteoporose, para o desenvolvimento da osteoporose. O diagnóstico também deve ser aventado em pacientes do sexo masculino, numa idade um pouquinho mais avançada do que as mulheres, em torno de 70 a 80 anos. A osteoporose, na verdade, o diagnóstico deve ser mais presuntivo. Então, o endocrinologista, o ginecologista, o geriatra, o fisiatra e principalmente o reumatologista devem estar sempre atento, pontuar os fatores de risco para tentar estabelecer um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais precoce e efetivo. A densitometria óssea é a principal arma diagnóstica que nós temos para a osteoporose, tanto do ponto de vista de quantificação de massa óssea, de estabelecer quais sítios estão acometidos pela osteoporose e fazermos uma planificação do tratamento visando diminuir os principais riscos da osteoporose, que são as fraturas, como nós falamos. Saliento mais uma vez que todas as mulheres na perimenopausa e os homens com idade mais avançada devem ter em mente que é necessário a realização do exame de densitometria óssea, que é um exame bastante simples, geralmente disponível nos grandes centros e nos principais laboratórios de imagem. E assim, é um exame que não há necessidade de nenhum preparo, não há necessidade de jejum, um exame de rápida execução e de fácil interpretação pelos médicos que têm uma vivência no diagnóstico e no tratamento da osteoporose. Portanto, resumindo, se não existe fratura, a densitometria é o método diagnóstico mais utilizado para a osteoporose, para o diagnóstico da osteoporose. Exames de sangue, exames de urina são ocasionalmente necessários quando nós pensamos principalmente nas causas secundárias da osteoporose, ou seja, não a osteoporose pós-menopausa, que é a mais comum e que aflige quase a totalidade das mulheres, mas aquelas doenças, tipo doenças da tireoide, doenças
tipo diabetes mellitus, doenças intestinais que podem levar, doenças da paratireoide, que podem levar ao que a gente chama de osteoporose secundária. Nesses casos, os exames pertinentes de sangue e de urina devem ser solicitados pelo médico mediante a suspeita clínica. Doutor, explica pra gente como é feito o tratamento da osteoporose e se existe cura para essa doença. Na verdade, após o diagnóstico estabelecido de osteoporose, o que se faz é um tratamento visando manutenção da massa óssea e diminuição de uma perda futura adicional de massa óssea e rápida, prejudicando assim a qualidade e a resistência do osso e evoluindo com possíveis fraturas de grande risco que aumentam muito a morbidade do paciente. Portanto, o conceito de cura para a osteoporose, na verdade, não é uma situação tão usual. O que a gente orienta os nossos pacientes é no sentido de fazer uma prevenção para manter a massa óssea e não ocorrer perdas adicionais de tecido ósseo. Com relação ao tratamento, existem duas formas de tratamento que eu vou citar para vocês aqui. O tratamento não farmacológico, ou seja, aquele que não utiliza medicações, e os tratamentos farmacológicos que nós vamos falar mais adiante. É muito importante, como o tratamento não farmacológico, a instituição de medidas que reduzam os fatores de riscos chamados modificáveis por meio de uma dieta adequada e mudança dos estilos de vida, como parar de fumar, limitar o consumo de álcool, iniciar um programa de exercícios físicos e prevenção de quedas. Além disso, todos os pacientes portadores de osteoporose devem ser informados e receber educação sobre a doença e as suas complicações, fundamentalmente o risco de fratura. Portanto, eu sempre coloco para os meus pacientes, existe o que nós médicos podemos fazer e existe o que vocês pacientes devem fazer. Então, já falei do tabagismo, da cessação do etilismo, ou diminuição do consumo de álcool e, na verdade, a prática de exercícios físicos. Então, o tratamento da osteoporose começa com a letra E, de exercícios. Os exercícios devem ser sempre realizados com supervisão, quando necessário, e de uma maneira efetiva para melhorar a resistência óssea e estimular o osso. Por exemplo, a caminhada isoladamente não é o melhor exercício, porém, é uma forma de, pelo menos, nós mantermos uma gravidade no osso e uma melhora ou pelo menos uma não piora dessa situação de osteoporose. Então é melhor fazer caminhadas efetivas do que não fazer nenhum exercício. A musculação e o condicionamento físico são bastante efetivos também na manutenção do tônus muscular, diminuição da sarcopenia, que é uma diminuição dos músculos que acabam se tornando mais atrofiados, menos efetivos e faz com que o osso fique mais susceptível a fraturas por uma fraqueza muscular. E, na verdade, devem ser sempre estimulados. Então, não existe só um tratamento farmacológico, existe o não farmacológico. Com relação à dieta, é bastante importante também equilibrarmos a dieta com relação ao cálcio. Então, a ingesta de cálcio na dieta é bastante efetiva e hoje em dia nós vemos que cada vez menos as pessoas tomam leite ou seus derivados. Isso é muito importante no tratamento da osteoporose. Com relação ao tratamento farmacológico, sempre devemos também dosar a vitamina D, que hoje em dia é feito com bastante regularidade nos nossos consultórios, dosar o cálcio e dosar o fósforo, que fazem com que haja uma estimativa de reabsorção óssea nos casos mais significativos de osteoporose. Então, além da dieta, nos casos selecionados, devemos efetuar a suplementação de cálcio. Existem vários produtos de cálcio no mercado. Às vezes precisamos adequar qual cálcio é melhor para qual paciente. Por isso que nesse papel o reumatologista é bastante importante na sua consulta. E a ingesta de cálcio deve ser iniciada nos pacientes que ou tem uma baixa ingesta ou já tem uma situação chamada de osteopenia na densitometria óssea. Osteopenia, a grosso modo, é
abaixo do normal, porém não em níveis de osteoporose. Então é muito frequente nós termos uma paciente de em torno dos seus 58, 59 anos com um grau de osteopenia tanto na coluna quanto no fêmur proximal. Nesses casos, a suplementação de cálcio associada à vitamina D é de bom alvitre. Existem as drogas que agem tentando diminuir a reabsorção óssea, ou seja, as drogas antirreabsortivas que nós chamamos. A família dessas drogas, basicamente, o mais conhecido e o mais longevo deles é o alendronato, e existe também o risedronato, o ibandronato e o zolendronato, que são drogas que agem diminuindo a reabsorção óssea. Existem outras drogas, por exemplo, a teriparatida, que é uma medicação de alto custo, que ela é formadora de osso. Então, em casos selecionados dos pacientes com osteoporose que já têm uma fratura vertebral, uma fratura não vertebral, é sempre interessante a gente tentar usar a teriparatida para formar osso, melhorar a densidade mineral óssea e diminuir o risco de novas fraturas. E existem outros tipos de tratamento também, por exemplo, os anticorpos monoclonais, que é o denosumab, que tem sido utilizado com uma frequência maior na nossa clínica pela facilidade de posologia, ou seja, é uma injeção subcutânea a cada 6 meses e que mostra resultados satisfatórios de ganho de massa óssea tanto na coluna quanto no fêmur. Portanto, o paciente precisa ter uma adesão ao tratamento e efetuar as medidas não farmacológicas e ter a ideia que as medidas não farmacológicas são talvez mais até importantes do que o uso de medicações. Por isso que a consulta com o reumatologista, com o seu ginecologista, é bastante importante no manuseio dessa osteoporose. Doutor Silvio, o senhor explicou que a ingestão de cálcio é utilizada no tratamento da osteoporose. O cálcio pode ser usado como uma forma de prevenção da doença? E quais são as melhores formas de se prevenir a osteoporose? Uma ingesta apropriada, adequada de cálcio desde a infância é uma forma de se prevenir o desenvolvimento de uma osteoporose. Muitas pessoas hoje não estão tomando leite, tá? Por conta de intolerância à lactose, que é um diagnóstico que nós precisamos rever, sabe? Não aceitar esse diagnóstico num primeiro momento, com um único episódio que possa sugerir uma intolerância à lactose e tentar sempre substituir, caso não goste de leite, por iogurte, requeijão, coalhada, ricota e outros derivados lácteos que são bastante importantes na suplementação de cálcio. O cálcio também é obtido através da ingesta de verduras verdes escuras, tipo couve, escarola, brócolis e também em vários peixes, principalmente sardinha e outros tipos de peixe, salmão, etc., tem uma quantidade boa de cálcio. Claro, o leite pode ser desnatado? Pode, nós não estamos falando de teor de gordura, nós estamos falando de teor de cálcio. Então, a ingesta de cálcio previne totalmente a doença? Não, mas ajuda numa manutenção da massa óssea, numa manutenção do balanço positivo de cálcio que toda pessoa, principalmente as mulheres depois da menopausa, com a baixa dos estrógenos, devem ter. Como falamos já anteriormente, quando a ingesta é insatisfatória, nós devemos suplementar o cálcio associado ou não à vitamina D e, principalmente, volto a falar, a prevenção da osteoporose começa com E ou com A, E de exercício e A de atividades físicas. Portanto, é importante manter-se ativo, manter-se em plena condição física para não desenvolvermos uma osteoporose mais importante. Doutor, é verdade que a osteoporose acomete principalmente pessoas na terceira idade? Se sim, por que isso acontece? Sim, de uma maneira geral, é uma verdade que a osteoporose acomete principalmente pessoas na terceira idade, porém, não exclusivamente.
Como nós falamos anteriormente, devemos sempre ter em mente que o diagnóstico da osteoporose, quanto antes realizado, e o tratamento efetivo, quanto mais precocemente instituído, reduz muito a gravidade e a morbidade das complicações da osteoporose. A terceira idade é acometida com uma frequência maior. De uma maneira geral, nós podemos dizer que cerca de 40% das mulheres brancas e 13% dos homens brancos acima de 50 anos de idade terão, no mínimo, uma fratura por fragilidade, ou seja, aquela fratura quase que espontânea, no resto de suas vidas. Isso aumenta muito o custo dos cuidados, cirurgias, reabilitação, tratamento farmacológico nesse grupo de pessoas. Por que ocorre mais a osteoporose? Por que a osteoporose é mais incidente em pacientes da terceira idade? Com o envelhecimento, e a osteoporose, como a osteoartrose também, é uma situação quase que inexorável. Nós temos que tratar a osteoporose muito mais precocemente do que eventualmente as pessoas acham, ou seja, depois que já antes da mulher menopausar, sem fatores de risco, já deve ser feito um screening para avaliar o risco dessa paciente vir a desenvolver uma osteoporose com o envelhecimento. Portanto, os idosos, geralmente, eles têm uma exposição solar diminuída, uma imobilidade maior, uma falta de colaboração aos exercícios físicos, geralmente nutrição inadequada. Com o passar do tempo, nós vamos comendo menos e vamos ficando mais seletivos na nossa alimentação. Deficiências hormonais dos hormônios próprias da idade. Um quadro de acometimento renal, que também acaba tendo uma insuficiência renal de grau leve com o passar do tempo. Às vezes, a polifarmacia, ou seja, o uso de muitas medicações, acabam interferindo na absorção intestinal do cálcio e diminuem também os níveis séricos de vitamina D. Portanto, o conjunto desses fenômenos que ocorrem no idoso acaba levando a uma perda óssea, a uma diminuição de massa muscular, uma diminuição do coxim gorduroso, portanto, facilitando a ocorrência de novas fraturas nos pacientes mais idosos. É isso que nós temos que estar atento e temos que trabalhar no sentido de prevenção de fraturas. Uma fratura de fêmur tem um risco muito grande de uma morbidade e 80% dos pacientes com esse tipo de fratura de fêmur, eles têm uma sobrevida após 5 anos, cerca de 80% do esperado para a idade que naquelas pessoas que não apresentam fratura. Então, isso é um risco bastante grande e todos vocês devem conhecer na família casos de parentes que tiveram alguma fratura, principalmente fratura de fêmur. Doutor, quais as principais dificuldades encontradas no Brasil em relação à doença e como que o Dia Mundial de Combate à Osteoporose pode auxiliar nesse sentido? Hoje é o Dia Mundial da Osteoporose. Isso deve sempre suscitar a necessidade do diagnóstico precoce e da prevenção da evolução da osteoporose, com consequente redução do número de fraturas, que nós já explicamos que é a situação mais grave da osteoporose. No Brasil, ainda, principalmente em regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico, o diagnóstico de osteoporose é bastante relegado a um plano inferior. E isso nós devemos sempre salientar, principalmente com a facilidade de realização de densitometrias ósseas e a facilidade de obtenção de uma orientação de um especialista, seja ele o reumatologista, o ginecologista, o endocrinologista, que são a tríade que trata mais a osteoporose. Portanto, a nossa mensagem é: pense em osteoporose, mulher pós-menopausa, na necessidade de prevenção e tratamento da osteoporose. Homens acima de 70 anos, também colocar para o seu médico, para o seu geriatra, para o seu reumatologista, a necessidade de se estabelecer um diagnóstico de osteoporose e um tratamento efetivo. Portanto, a principal mensagem é: mantenha-se ativo, mantenha-se em boa saúde, evite tabagismo e alcoolismo exagerado, evite uma dieta inadequada e previna-se de fraturas.
E com essa importante mensagem, nos despedimos de mais uma entrevista do programa Minha Saúde. Agradecemos a participação do médico reumatologista Dr. Silvio Figueira Antônio. Continue acompanhando o Economus pelo nosso site e página oficial do Facebook. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!